Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui. Esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Estamos no propósito de santificação, retorno à santidade. Estamos hoje no 36º dia de 40 dias. Então, o nosso propósito termina daqui a 4 dias. Glória a Deus que chegamos até aqui. E glórias a Deus, porque vamos chegar até o 40º dia sendo ministrados pelo Senhor. É glorioso recebermos a palavra, essa palavra que nos quebranta. Lembrando do que eu falei aqui nos 2 últimos vídeos, que Deus tem 2 formas de nos quebrantar para que de dentro de nós flua a verdadeira adoração e essa rendição a Ele. A primeira é a palavra, a compreensão da palavra, é o entendimento. Então, prioritariamente, Deus nos trata pela sua palavra. Mas quando não aceitamos a palavra, quando desobedecemos ou quando resistimos à palavra, Deus nos trata pelas circunstâncias. Então Ele permite que provações venham sobre nós, que tentações venham, que situações difíceis venham sobre nós, para que nós sejamos quebrantados e olhemos para Ele, nos rendendo a Ele. Então, no final, o objetivo de Deus sempre vai ser alcançar a nossa rendição. E quando nós nos rendemos a Ele, nós passamos a experimentar algo muito melhor do que aquilo que a gente conquista com a nossa força. Então, dependa de Deus, renda-se a Ele, não resista ao Senhor, porque Ele tem bons planos para você. Tito 2,14 diz assim: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele quem? Jesus se entregou, ninguém entregou ele. Ele se entregou para quem? Por nós. Para quê? Qual o objetivo? A fim de nos remir de toda maldade, ou seja, nos limpar de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, ou seja, a partir do momento que nos entregamos a Jesus, que cremos nele para a salvação, passamos a pertencer a ele. Ele nos comprou com o seu sangue. Tá? Ele derramou o seu sangue, que foi o preço por nossas vidas. Particularmente seu, e esse povo tem um objetivo, um alvo, ser dedicado à prática de boas obras, as mesmas obras que Jesus fez. Então, não há como alguém pensar em crescer na graça e no conhecimento do Senhor sem compreender que a morte de Jesus na cruz, e a partir do momento em que decidimos ter Jesus como nosso Salvador, nossa vida não nos pertence mais. É o que Paulo diz em Gálatas: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E ele também diz numa outra passagem que já estou crucificado com Cristo. Tá? Então, nós morremos com Cristo na cruz. Nós quem? A velha natureza. Para que a natureza de Cristo, a vida que ele entregou na cruz, pudesse viver através de nós agora. E para quê? Para as boas obras. Eu vou trabalhar hoje aqui com algumas perguntas e vamos tentar responder essas perguntas. Ou essas perguntas servirão para refletirmos na noite de hoje. Você se torna defensivo e foge da convicção e do quebrantamento de Deus? Então Deus está nos trabalhando pela palavra, pela circunstância, e ainda assim muitas pessoas fogem da convicção e do quebrantamento de Deus ou se defendem. Já viu aquela pessoa que não admite a culpa por ele só? Ele sempre tem que apontar outra pessoa como causa da sua fraqueza ou da sua queda. Foi o que aconteceu com Adão. Quando Deus questionou ele pelo seu pecado, ele disse: a mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu. Então ele não assume diretamente a sua culpa.
Ele assume a sua culpa através de uma outra pessoa. Muitas pessoas agem assim hoje. Então as pessoas ofendem a outra pessoa e quando você questiona essa pessoa, ela diz: "Ah, mas ela falou primeiro, ela me ofendeu primeiro, ela agiu primeiro". Então, sempre as pessoas vão tentar se defender e Deus não se agrada disso. Nós precisamos ser honestos e assumirmos as nossas culpas, assumirmos os nossos erros, tá? Outra pergunta aqui. Você está acomodado numa vida espiritual em ponto morto? Tem muitas pessoas que estão acomodadas, satisfeitas com a vida espiritual delas naquele mediano. Está bom eles irem para a igreja, participarem dos cultos, mas não se envolvem, não estão fazendo nada, não estão praticando nada, estão apenas consumindo aquilo que é compartilhado na igreja, mas não estão praticando as boas obras que são ditas aqui em Tito 2,14. Essas pessoas, elas são encontradas ao nosso redor. E eu tenho uma palavra para dizer para vocês. Quando o Espírito de Deus revela a João o Apocalipse, ele fala dessa igreja que é morna, dessa igreja que é mediana, que não é fria nem quente. E Deus fala sobre ela que ele está a ponto de vomitar. Essa igreja ou essa pessoa dá ânsia de vômito no Senhor. Então precisamos ter esse desejo de crescer, de avançar, de sair do ponto que nós estamos para um ponto de avanço. Não é errado você estar nesse ponto. Errado é você se conformar em ficar nesse ponto. Deus tem mais para você. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse propósito. Estamos desejando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos lá. Talvez você realmente não queira crescer, se para isso você precisar entrar numa zona de desconforto ou tenha que buscar a Deus. Você se ressente das dificuldades físicas e emocionais ao invés de aproveitá-las como oportunidade de experimentar Cristo de uma forma mais completa? Então, olha, as circunstâncias também são ferramentas usadas por Deus para nos fazer buscá-lo mais intensamente. Então, muitas pessoas passam por circunstâncias e ao invés delas procurarem ver, entender o que Deus está querendo através daquela circunstância, eles simplesmente param para murmurar, para reclamar, para questionar Deus porque aquelas coisas estão acontecendo na sua vida. Isso é errado. Nós precisamos orar, pedir a Deus a revelação do porquê aquilo está acontecendo. Se nós pedirmos ao Senhor sabedoria, Ele nos dará. E nós vamos sim enxergar quais são os propósitos daquilo que está acontecendo conosco. E se não for o momento para Deus revelar o porquê daquilo, Ele também te dará o consolo, o conforto para que você fique em paz, mesmo vivendo no meio de uma guerra. Você tem desperdiçado seus sofrimentos não atentando para os ensinamentos de Deus contidos nele? Então, qualquer circunstância que você passe, você pode olhar para a palavra de Deus e procurar lá na palavra de Deus uma resposta. Mas ao invés disso, muitos preferem lamber suas feridas. Nós não somos essas pessoas que vivem lambendo as suas feridas. Nós estamos em rota de avanço. Nós estamos engrenando a quinta marcha para avançarmos de forma contundente. Vamos lá? Mais perguntas. Vou ver aqui. Pergunta: você tem realmente dado mais importância às suas habilidades naturais e ao seu treinamento do que à sua purificação diária e à plenitude do Espírito Santo? Veja aí, lembrando do que nós falamos aqui, que nós conseguimos alcançar sabedoria, conhecimento, técnicas, desenvolver habilidades
Deus também nos dá dons e muitas pessoas dão um valor demasiado a essas habilidades naturais, ao treinamento, à cultura, ao conhecimento, à formação que ela tem, considerando que isso é a força do seu braço. Lembrando que na nossa vida cristã, nós precisamos viver na dependência do Senhor. Todas essas habilidades adquiridas, conhecimentos, formações, elas devem ser entregues ao Senhor. E Deus vai usar essas habilidades, esse conhecimento, essa cultura adquirida, para que muitas outras pessoas sejam abençoadas. Mas o orgulho não pode ter lugar em nós, porque tudo isso ainda veio do Senhor. Se você tem uma formação acadêmica, glória a Deus por isso, porque Ele te sustentou, te ajudou, te auxiliou. Então a glória não é tua, a glória é dele. Você merece a alegria pelo seu esforço, a sua satisfação. E essa habilidade adquirida, esse conhecimento, essa formação, você deve entregar a Deus para dizer a Deus: Senhor, como o Senhor quer que eu use esse conhecimento, essa formação, essa habilidade para que o teu nome seja glorificado. Então essa é a oração de um crente maduro, de um crente que entendeu que tudo vem do Senhor, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você se sente culpado frequentemente por estar preparado mentalmente, mas não espiritualmente? Então, vem, às vezes, também numa pessoa um conflito, né? De que essa pessoa ela tenha uma preparação mental, mas espiritualmente ela não considera que a tenha. É o caso daquelas pessoas que sempre se acham incapazes, até querem fazer alguma coisa, mas se acham incapazes de fazer alguma coisa para o reino de Deus. Então, se fala em pregar uma palavra, ela não pode, ela não se acha capaz. Se chama ou convida para pregar, evangelizar pessoas, ela acha que não tem essa habilidade. Então ela fica sempre se achando incapaz para alguma coisa. Ei, o Espírito de Deus está em você. E você é plenamente capaz para fazer tudo aquilo que Deus quiser fazer através de você. Então, ouse, seja ousado espiritualmente, assim como Davi, que chega para o Golias e diz: quem é você? Quem é você que não tem aliança com o Senhor para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você vem contra mim com lança, espada, escudo, e eu vou contra você, no nome do Deus vivo a quem tu tens afrontado. Isso é ousadia. Então você pode sim falar do amor de Deus para outras pessoas. Você pode sim se entregar a Deus e falar: Senhor, me usa do jeito que o Senhor quiser. Vamos lá. Por comparação, sua igreja enfoca mais as estratégias, métodos e programas do que a oração e o arrependimento profundo. Isso aqui já é uma prática coletiva de muitas igrejas. Colocar sua esperança, sua fé num método, numa estratégia, numa metodologia. Então, funcionou uma metodologia em uma igreja, normalmente hoje aquela estratégia vai se tornar um curso pago, um treinamento. E isso é repassado por uma igreja. E por haver dado certo em uma igreja, outras igrejas adotam aquela prática, aquele método, aquela estratégia, com a sua esperança colocada no fato de que ela já deu certo em algum lugar e ela daria certo ali. Mas olha que Deus, ele trabalha com estratégias diferenciadas. Então, eu penso, isso é um pensamento particular, que uma igreja, ela deveria buscar em oração e através da santificação a estratégia correta, exata, particular de Deus para aquela região na qual ela está inserida. Eu costumo olhar assim as igrejas plantadas dentro de algum território
como o povo de Israel avançando para tomar a terra prometida. Então a gente vê batalhas diferenciadas contra cada reino. Você vê o povo de Israel chegando para lutar em Jericó e eles têm uma estratégia dada por Deus. Eles vão lutar contra Ai, eles têm uma outra estratégia. Eles vão lutar com outros reinos e a luta é diferente, então nunca é a mesma batalha. Então eu não posso mensurar aqui a estratégia que deu certo em um lugar, por exemplo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Funcionou lá. Eu estou na Baixada, Japeri. Eu não posso colocar a minha esperança nessa estratégia. Se ela funcionou lá, que ela funcionará aqui. Eu posso até usar essa estratégia, mas a minha dependência de sucesso deve estar em Deus, crendo também dentro dos princípios corretos. Tá? Na igreja eu costumo dizer que a gente tem 4 pilares. O pilar é a pedra de esquina, que é Jesus. O primeiro pilar é palavra, porque tudo procede da palavra. Pela palavra todas as coisas foram criadas. Segundo pilar, o terceiro pilar, né, a pedra de esquina. Primeiro pilar, palavra. Segundo pilar é adoração, porque todo ser humano nasceu para adorar o Senhor, foi criado para adoração ao Senhor. E a adoração nada mais é do que reconhecer Deus como seu Senhor e deixar que Ele governe a sua vida. E em terceiro lugar, a intercessão, porque a oração ela é poderosa nos seus efeitos. Então, esses 3 princípios, seja qualquer estratégia, aplique esses princípios, esses pilares. Jesus, que é o cabeça, palavra, adoração e intercessão. Certamente, qualquer estratégia que você aplicar, dada por Jesus, é claro, vai fazer sucesso. Tá bom? Outra coisa, vamos lá. Devemos nos lembrar da lição de Gideão em Juízes 7:2. Embora nós certamente precisamos de estratégias excelentes, não devemos colocar uma ênfase maior nelas do que na profunda purificação diária e na oração fervorosa. Através da história dos avivamentos, vemos que Deus nunca partilha a sua glória com homens e programas. Tá? Então, Deus não divide a sua glória com ninguém. E sobre a questão, né, de Israel, né, eu citei aqui, a batalha contra Jericó deixou um resíduo de impureza dentro do arraial. E quando eles foram lutar contra Ai, que era um povo mais fraco, que não tinha uma fortaleza, uma muralha como de Jericó, eles na primeira vez foram derrotados. Eles voltaram envergonhados. E quando foram consultar a Deus, Deus revelou que tinha maldição, tinha anátema dentro do arraial, porque ele havia dito que não trouxessem nada de Jericó. E uma pessoa trouxe coisas de Jericó e enterrou dentro do arraial. E isso levou o povo de Israel a uma derrota em primeiro plano. Tá? Então, nós podemos entender que a impureza, a desobediência a Deus, ela é a causa principal de derrotas na vida pessoal e na vida coletiva da igreja. Precisamos rever. Por isso, estamos nesse propósito, retorno à santidade. Precisamos ser santos, porque a santidade é a validação de Deus que nos dá autoridade nessa terra e no sobrenatural. Então, alguém que tem pecados ocultos jamais vai vencer no mundo espiritual. Amém? Ficamos por aqui. Amanhã continuamos. Deus abençoe grandemente sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és Deus soberano, Deus justo, Pai amado, Deus da eternidade, Príncipe da paz. Nós te adoramos. Nós nos rendemos a Ti. Nós declaramos que Tu és o nosso Senhor e nós somos os Seus servos. Pai querido, nós somos servos voluntariamente, porque o Senhor já nos libertou. Agora, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor nos purifique daquilo, Senhor, que ainda
nos tira autoridade e poder nessa terra. Queremos, Senhor, ser cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua graça, da Tua unção. Ó Deus amado, que em nome de Jesus, Senhor, possamos alcançar esse nível espiritual que só o Senhor pode nos dar. Oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida. Deus abençoe sua família, sua casa. Deus abençoe seus negócios, seus planos. Deus abençoe o seu amanhã. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém.